e eu vou inserir primeiro os pilares. Vamos inserir os pilares. Eu vou começar pela dimensão mínima de pilares. Seria ali 14 por 26, como nossas paredes. Se eu pegar aqui, ó, em cotagem. Eu já dei arquitetura em medida osso, não é acabada, tá? O que é medida osso sem acabamento? Como ele é 15, eu vou inserir esses pilares aqui de 15 por 30. Beleza? O que a norma diz? Que os pilares têm que ser... o ideal é que eles tenham 19 de largura, mas eles podem ser no mínimo 14, desde que majore as solicitações e o programa faz isso automaticamente. Não pode ser 13, 12, não pode, tá? De acordo com o NBR 6118. Depois a norma de desempenho falou outra coisa, mas a gente trata isso depois, uma coisa por vez, e que ele tem que ter pelo menos 360 centímetros quadrados de área, tá? Então, daria aí um 15 por 25, só que eu tenho que pensar também na otimização das formas, né? Ali na obra. Então, vamos fazer ele 15 por 30 por facilidade. Então, eu vou vir aqui na abinha de pilares, aqui em cima, tá? E vou clicar em dados atuais, ó. Tá vendo que aparece? Eu clico nesse lapisinho mesmo. E ele abre essa abinha de dados de pilares. Não se preocupe com esse monte de coisa ainda. Nós vamos na abinha seção primeiro. E tá vendo? Eu posso inserir pilares de qualquer seção. Eu vou inserir um pilar retangular. Ó, o B1 é equivalente a isso, o H1 é equivalente a essa seção. Então eu vou colocar um pilar retangular de 15 por 30. Se quiser fazer ele com 14, pode, porque eu estou dizendo que nessa arquitetura que eu passei, o 15 já é a medida osso, sem acabamento, tá? Mas poderia ser 14, se o Alexandre preferir, não tem problema. Então, vamos lá, e eu vou dar um OK. Eu defini a seção desse pilar, e vou inserir esse pilar aqui, ó. Então, eu vou clicar em Inserir Pilar. Quando eu clico em Inserir Pilar e puxo para cá, ó, eu já estou com o meu... Ó, vou usar o scroll do mouse para o zoom. Eu estou com um pilar aqui disponível. Só que o meu ponto de inserção está no centro do pilar. E não é bem o que eu quero, né? Senão eu inserir um pilar aqui pelo centro. Ó. Então, outro comandinho do teclado. Atalho de teclado. Vou usar o F2. Ó. O F2, tá vendo? O F2 muda o canto do pilar que eu quero inserir. Para ficar mais fácil inserir, ó, porque eu quero inserir esse cantinho aqui, ó. Esse cantinho aqui. E clico. Pronto, ele inseriu um primeiro pilar. E vou inserir os demais pilares. E eu posso inserir esses pilares na sequência que eu quiser, porque depois eu renumero isso em um único clique. Então, por exemplo, ó, vou inserir um outro aqui, assim, nesse ponto. Então, eu posso vir aqui em inserir pilar. Aí, tá vendo que aqui ele é deitado, né? Então, eu posso usar o comando F4. O F4 deita o pilar, ó. O F2 muda o canto. O F4 deita ele. Então, eu quero inserir esse pilar aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, eu clico aqui e insiro. E vou fazer os demais, ó. Eu vou inserir um outro aqui, em pé novamente. Uma das coisas legais, pessoal, desde que não interfiram na arquitetura, é que eu tente colocar alguns pilares em pé e outros deitados, para que eu dê melhor estabilidade para a minha edificação. Se eu colocar todo mundo em pezinho, assim, o meu edifício vai ficar muito rígido em Y e muito deslocável em X. Então, se puder, a gente faz esse equilíbrio. Vou deixar esses deitados aqui e os demais em pé. Ó. E mantendo a simetria. Né? Eu vou dar um F4, vou colocar um outro aqui. Vou dar colocar um outro aqui nesse ponto. Eu posso ou ficar voltando aqui e inserir pilar, ou dar um Enter, que ele repete o último comando. Ó. Vou dar um F2 de novo, colocar um outro aqui. Ó. E vou botar mais alguns. Ó. Vou colocar um aqui, nesse ponto.
Esse aqui eu vou colocar ele deitado igual de cima lá. Um outro aqui em pé. Estou colocando a princípio todos do mesmo tamanho ainda, tá? A gente poderia ter feito, e no Master a gente faz, um pré-dimensionamento junto. Dá um pouquinho de trabalho, mas ajuda muito a acertar melhor essa dimensão. A princípio a gente está fazendo uma estimativa pequena. Pessoal, uma das dicas é não coloque, tá vendo aqui, ó, não é todo encontro que eu preciso ter pilar. Aqui eu não coloquei, aqui também não. Não é todo encontro de parente que eu preciso ter pilar. Eu só estou pensando, a princípio, numa distribuição legal de um pórtico. Vigas e pilares formam pórticos. Então, estou pensando uma continuidade aqui, outra continuidade aqui, se for possível, né? Ó, vou terminar ele aqui, ó. Aqui embaixo, outra linha de pilares e mais ou menos pensando, ó, uma boa distribuição aqui e uma boa distribuição aqui. Nem sempre isso é possível, mas quando é, ajuda muito na distribuição, tá? Então, vou clicar um outro aqui. Vou colocar esse em pé igual de lá. Um outro deitado aqui igual de cima. Outro aqui em pé. Estou usando só o F2 e o F4 para fazer isso, tá? E o outro aqui também. Olha que legal, inserimos 12 pilares. Se eu pedir para, tá vendo esse negocinho aqui no teclado? É uma novidade da versão 22, é um cubo. Se eu clicar no meio, é como se eu estivesse vendo por cima, é igual eu vi aqui. Se eu clicar num cantinho dele, ó, é igual no Revit, né? Como se eu estivesse vendo os pilares deitadinhos. E eu posso lançar assim, tá? Vou lançar um para vocês já já. Poderia ter lançado com ele assim também. Se eu clicar no meio, se eu clicar em outra parte do cubo, eu vou vendo em vistas diferentes. Clicar no meio para ver por cima.